Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Você que aí está, você que ainda vai chegar, você que está aqui junto comigo. Hoje, domingo, 8 de dezembro de 2024, estamos aqui para contemplar a graça de Deus às 19 horas e 22 minutos. Então, vamos ao tema da nossa mensagem de hoje, a fé apoiada em mandamentos de homens. Amém? Se você é uma pessoa que vive com a fé apoiada em mandamentos de homens, a partir de hoje você vai aprender a se livrar desse sistema religioso, desse sistema que só procura aprisionar aos amados irmãos, que ensina aos amados irmãos da maneira incorreta. Amém? E hoje nós temos o privilégio de ter conhecido a graça de Deus e apresentá-la a cada um de vocês como se deve proceder quando estiver falando a respeito do Evangelho da graça de Deus. Amém, amados? Então, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer ter cada um de vocês aqui comigo. É maravilhoso também contar com todos vocês no sábado. Estamos aí todos sábado, o Ministério Nova Sião, juntamente com os amados irmãos, nos reunindo como Igreja de Cristo. Nós não vamos à igreja, nós somos a Igreja de Cristo e nos reunimos como igreja. Amém, amados? Então, o nosso versículo inicial está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4 e 5. Amém? E antes que eu mencione o versículo aqui, deixa eu mandar a graça e a paz aqui para todos os nossos amados irmãos que têm nos acompanhado, que nos assistem aí durante o sábado e também nos domingos, quando é possível realizar esta live com vocês. Mas não vamos prometer que fazemos as coisas de acordo com o que Deus nos dá. Amém? Não podemos fazer do jeito que queremos. Tem que ser no tempo de Deus, como Deus vai nos aperfeiçoando, a gente vai fazendo as coisas à maneira dele. Amém? Então, graça e paz aí para meu irmão Cido e sua família, para os nossos irmãos ali na Tapera, na Santa Rita, nossos amados irmãos aí no Riacho do Sobrado, Santana, Casa Nova, Santa Rita, aqui em Sobradinho, também em São Paulo, também em Goiás. Que Deus abençoe aí a cada um de vocês, cuide de cada um de vocês, pois vocês são filhos de Deus. Amém? Então, você que tem uma Bíblia aí, abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4. Amém? Se você não encontrou, não fique constrangido. Se você não tem uma Bíblia, não se preocupe que você vai ouvir da mesma forma. Graças a Deus. Então, fica de boas aí, como diz no popular, que nós vamos aprender de Cristo Jesus. E para você que chegou aí agora, deixa eu lembrar aqui o tema para você. O tema da mensagem hoje é a fé apoiada em mandamentos de homens. Não tenha uma fé assim. Amém? Vamos ler? Como diz o meu querido e amado irmão Deraldino, né? Graça e paz aí para você, meu amado irmão. Também esqueci aqui, rapaz, de mandar graça e a paz para meu amado irmão Reginaldo, sua esposa, o irmão Expedito, e todos os outros nossos amados irmãos ali de Juazeiro da Bahia, que tem nos acompanhado, comandante Hamilton, que Deus abençoe aí, o primo Sérgio, vocês são bênção, o irmão Tiago, que tem sempre aí também curtido, os Expeditos, né? Que Deus continue abençoando aí a cada um de vocês, que continue cuidando da vida de vocês, pois Ele é maravilhoso, Ele é digno, perfeito, justo e fiel. Amém? Então leia comigo o versículo 4 que diz, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4.
O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Versículo 5. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém, amados? Vamos fazer aqui a nossa confissão de fé, para que assim Deus abra o nosso entendimento e encha-nos do poder do Espírito cada dia mais que está dentro de nós. Amém? Eterno Deus e maravilhoso Senhor, Deus que tudo pode, que tudo vê, que não há nada encoberto aos teus olhos. Neste momento eu agradeço ao Senhor pela minha vida, por ter chegado até aqui este momento, onde estou falando do teu amor para com os outros. E que assim seja na vida de cada um, daqueles que sofrem, que padecem, que muitas vezes desacreditam, muitas vezes fraquejam na fé, que o Senhor encoraje a cada uma dessas pessoas para que assim possam contemplar e comer o melhor desta terra. Pois só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Nós apenas, ó Deus, só fazemos a tua vontade, até quando o Senhor permitir. Pois neste momento eu sou grato ao Senhor pela vida dos meus familiares, pela vida da minha esposa, da minha filha, do meu filho, da minha nora e de todos aqueles que estão ao meu redor, os meus companheiros de trabalho, os meus irmãos em Cristo, enfim, a todos. Que o Senhor, nesta noite maravilhosa, usa-me a minha boca para que assim eu possa explanar a tua palavra aos demais ouvintes. E que todos encontrem o encorajamento, a força e a fé, que não tenham, ó Deus, a fé apoiada em mandamentos de homens, que abra a mente desta pessoa, que ela receba olhos iluminados e mentes iluminadas, ouvidos iluminados para crer e assim poder comer e viver o melhor desta terra. Que assim seja e todos digam amém. Amém? É assim que devemos ser, é assim que devemos agradecer a Deus por tudo, pois Ele é maravilhoso, Ele é bendito, forte e poderoso. Amém? Que Deus continue abençoando aí a vida de todos vocês. Estamos aqui com o Micaelis Alves, né? A filha do nosso amado irmão Cido. A graça e a paz para você aí, Micaele. Que Deus continue te abençoando. Encha você do Espírito dele cada dia mais. Amém? Então, vamos ler para que a gente possa entender o porquê desta fé apoiada em doutrinas ou mandamentos de homens. Paulo disse aqui aos Coríntios, ele recitou essa carta, ele disse: o meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Olha só, amado. Paulo conversando aqui aos Coríntios, nessa carta, falando com aquele povo, ele escreveu essas coisas. Recebeu da parte de Deus aquela fé, recebeu ali um chamado para fazer o evangelho se propagar. Só que hoje, amados, nós temos visto que as pessoas se tornaram religiosos. As pessoas hoje, eles não querem mais crer na sã doutrina, querem viver nos seus próprios costumes, nos seus próprios desígnios. Até criam ministérios, né, se assim possível chamar, colocam nome, abre igrejas e mais igrejas, e cada um com a sua doutrina. Até muitas vezes proíbem os amados irmãos de frequentar outro espaço para se reunirem como igreja, porque a doutrina
local não permite que o amado irmão faça visita, porque eles dizem que não pode se alimentar de outro pasto. Mas olha só o que Paulo disse. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a fé que eu tenho, a fé que você tem, não é nossa. Não foi simplesmente eu que quis ter fé ou você que quis ter fé. Não, a fé, ela é um dom de Deus e ela é dada a quem Ele desejar. A fé não é por merecimento. A fé é um dom. E se Deus te deu este dom de você ter fé, agarre-o, segure com todas as suas forças e exerça esta fé maravilhosa. Só que hoje, amado, o que nós temos visto? As pessoas estão deixando o Criador de lado. Para quê? Para que seja feita a vontade do homem. Como falei agora há pouco, se baseando em doutrinas de homem, que você não pode isso. Se você quiser adquirir fé, você vai ter que participar do curso Fé. Se você quiser salvar a sua família, entre aspas, né? Você vai ter que participar de propósito, de campanhas, não é isso? De culto de libertação, culto e mais cultos, e eu te digo mais, todos esses cultos que você vai é em vão. Não existe culto de libertação, não existe culto dos varões, não existe culto das senhoras, não existe nenhum tipo dessas coisas que você vê por aí. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Eu sei que muitos amados irmãos ficam chateados quando falo dessa forma, não é querendo diminuir a ninguém. Mas o que nós temos visto, amado, a maioria dos pregadores que se vê por aí, eles não estão preocupados com, entre aspas, com a salvação de vocês. Eles estão preocupados com o que pode entrar nos ministérios deles. Amém? Então, é preciso ter um cuidado. E muitas das vezes, mesmo tendo este cuidado, as pessoas terminam se inflamando, terminam entrando em um ambiente perigoso. Em vez de ser pregado o evangelho limpo, o evangelho saudável, você recebe ali um evangelho totalmente diferente do que é para ser. As pessoas, a maioria dos pregadores de hoje, não são todos, pregam aos amados irmãos, aos seus ouvintes, só derrotas. Que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. Inclusive, esses dias estava vendo uma pessoa profetizando, amado. Olha só, eu tenho essa convicção e sempre digo às pessoas, amados, tenha cuidado com esse tipo de revelação. As pessoas procuram viver da pior forma possível, amado. Se você quer ser abençoado, não é pelo que você vai fazendo. É simplesmente Deus já te abençoou. Você não precisa de intermediário para falar com Deus ou barganhar com Deus. Como muitos, amados, tem por aí, e vejo, eles abrem a boca e dizem que Deus mandou recado para outra pessoa. Amado irmão, sinto muito, desculpa eu te dizer. Deus, o Criador, aquele que vive e reina e habita dentro de mim e de você, ele não manda recado nem por mim, nem por homem nenhum nessa terra para entregar a outro irmão. Eu sei que tem pessoas que pregam em cima disso. Aqui em Sobradinho tem homens e mulheres que se dizem de Deus, se intitulam algo do Evangelho de Deus e pregando isso às pessoas. Olha que Deus está me revelando aqui agora que você é isso, que você é aquilo. Amado, Deus não passa vergonha em ninguém, nem envergonha quem quer que seja. O homem que procura fazer as coisas à sua maneira, da pior forma possível, e termina se inflamando, termina fazendo as coisas acontecer na sua vida e procura um culpado para essas coisas. Então, você tem que ter esse cuidado, você tem que ter esse discernimento.
quando a palavra diz fugir da aparência do mal, não é para que você insista, é para que você fuja. Afaste-se da roda dos escarnecedores. Mas aí o ser humano, o que a carne mais gosta, ele procura fazer. Amém? Então, amados irmãos, eu sei que tem pessoas que não gostam quando a gente fala dessa forma, não é querendo diminuir vocês. Simplesmente só estou advertindo vocês para abrir os olhos, porque essas pessoas estão preocupadas com o que vocês podem contribuir. Amém? Obrigado, minha esposa. Então, você tem que ter este cuidado, para que a sua fé não seja apoiada nesse tipo de coisa que te falei, em campanhas, em votos, doutrinas criadas por homens. Amém? Então, fique atento. Abra aí a tua Bíblia no livro de Isaías, vamos lá no Velho Pacto. Olha só, que coisa interessante. Isaías capítulo 45, versículo 1, nós vamos ler até o 3, amém? Leia comigo, olha só. O Senhor ungiu, essa passagem, amada, é interessante. Eu gostaria que você prestasse atenção no que nós vamos ler aqui agora. Essa passagem como é que diz? É algo mágico, né? Vamos dizer assim. Porque nós estamos se aproximando aí do final do ano e garanto para você que na maioria das pregações desses homens, desses que se titulam pastores, eles vão pregar essa palavra para você. Mas desde já te advirto o seguinte, esta passagem que nós vamos ler aqui agora, nós vamos fazer uma análise sintática do texto para você entender, amém? Porque você não pode simplesmente pegar um texto isolado sem fazer a análise sintática dele para você ver o que é que o texto está pedindo para quem está sendo direcionado, amém? Vamos lá? Leia comigo. O Senhor ungiu Ciro, olha só. O Senhor ungiu Ciro como rei, e ele o pegou pela mão direita e lhes deu poder para conquistar nações e derrotar reis, para que Ciro entre nas cidades. O Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los. De novo, o Senhor Deus diz a Ciro. Olha só, amado. Para aí, entenda comigo, por favor. Deus estava mandando o profeta Isaías escrever essas coisas direcionada a quem? A mim? A você? Não. Deus estava mandando o profeta falar com Ciro. Esta mensagem aqui era para aquele povo de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que aconteceu aqui? Olha só a análise sintática do texto, para que você entenda. É isso, amado, que muitas vezes a gente pregamos às pessoas e muitos ficam sem entendimento e muitas vezes olha para mim, para você, que prega o evangelho da graça de Deus e diz, olha, não tem nada a ver o que ele está pregando. Amado, e realmente, para aqueles que não compreendem, não entendem, não sabem fazer uma análise sintática do texto, ou que você não respeita o tempo verbal, ou que você não respeita a época e nem para quem foi escrito, não você aplica aos outros. E esta carta que estou lendo aqui, que o profeta Isaías está escrevendo a Ciro, ela é direcionada a Ciro. As coisas que eu vou ler aqui para frente, até o versículo 3, essas coisas não são para mim nem para você. E isso foi dito a quem? A Ciro. Então, quando você estiver lendo, quando você estiver fazendo a leitura da Bíblia, você preste atenção. O que se aplica a mim, o que se aplica a você e o que está escrito para que você tenha conhecimento, entendimento, amado. É assim, amém? Agora fica aí muitos, né, que se diz
teólogos que têm aí suas formaturas, seus anéis nos dedos, eles não compreendem essas coisas. Eles acham que é dessa forma que estão vendo e acabou-se. Só que eles aprendem a verdade, aprendem o que é certo e o que é errado na teologia, só que eles não levam a sério. Pelo contrário, eles usam o que aprendeu na teologia para quê? Para lubriar o menos favorecido, né? Aquele que não tem um conhecimento, aquele que não tem uma leitura, não é verdade? Tá vendo aqui, ó? Muitos pegam um copo de água desse, como falei para você, e direcionam as pessoas e diz: olha, daqui a pouco nós vamos orar. Abençoa, bota sua água aí em cima da televisão, bota em qualquer lugar que nós vamos orar, e cada partícula dessa água, cada molécula dela, Deus vai pôr a mão e o mal que você estiver, ele vai desaparecer. Mas isso é uma mentira, amém? Olha, eu digo isso porque eu já participei. Pertenci aí a um ministério que eu vou lhe dizer, e eles fazem isso, trabalham em cima disso. É água, é campanha, é voto, é propósito, é vale de sal, é subida de monte, é jejum, é vigília, é culto de libertação, é culto de vida financeira. E digo para você que essas drogas, nenhuma que você escutou falar aqui, tem serventia nenhuma. Amém? Isso não vai mudar nada a tua vida, pelo contrário, vai te atrasar. Isso é feitiçaria. Um copo de água, por mais que você ore, por mais que você diga palavras bonitas, a água vai ser sempre água, ela não vai mudar. Cada molécula, cada partícula dela vai continuar o mesmo propósito, com a mesma finalidade, que é de saciar a sua sede. Mas eu uso as palavras de Jesus Cristo, falando com aquela mulher, e digo: da água que Cristo te der, tu jamais terás sede. Então, da minha boca tem que proferir bênçãos. Amém? Então, você tem que abrir os olhos, como eu li aqui para você, que essa carta está direcionada a Ciro e não a mim. Olha só o que o Senhor diz mais a Ciro. Olha o que ele disse no versículo 2. Isaías 45, agora no versículo 2. Eu irei na sua frente, aplanarei as montanhas, arrebatarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhes darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor Deus de Israel, que o chama pelo nome. Olha só, amado. Que Deus maravilhoso, que Deus tremendo. Aquele povo estava passando uma decadência terrível, estava sendo assolado ali na Babilônia, preso, né? Levado cativo. E olha só quem Deus vai usar. Um homem totalmente diferente, um homem distante, que não tinha nem conhecimento das leis ali judaicas. Amém? E Deus usou este homem e ofereceu riquezas a ele. Tudo quanto ele não tinha, Deus o deu a Ciro. Aí essa mensagem que estou lendo aqui para você agora, muitos vão associar ela a este ano de 2025 que está próximo, que eu não sei se eu vou ver, se você vai ver, porque Deus é quem sabe das nossas vidas, é Ele que cuida de nós, é Ele que sabe até onde nós podemos ir. Como sempre falo, Deus tem um dia e hora e tempo determinado para cada pessoa. Amém, amados? Nós estamos aqui de passagem, graças a Deus. Então, como que eu posso pegar uma mensagem como essa e aplicar aos dias de hoje? Como muitos, como eu falei, vão apresentar esta mensagem a você agora na virada do ano. Amém? E vão dizer para você: olha só o que Deus vai fazer com seus inimigos, com aqueles que te perseguem, com aqueles que fazem isso e aquilo. Pelo contrário, olha como Deus nos ensina totalmente diferente. Ele diz o quê? Amai os vossos inimigos. Isso não é fácil, amado.
Por quê? Porque Deus sabe que se fosse fácil, o negócio era totalmente diferente. É por isso que nós devemos amar uns aos outros. Não é obrigado você estar dentro da casa da pessoa, não. Mas você jamais pode ir contra, orar contra, ou fazer qualquer coisa para que aquela pessoa se destrua, ou você monte algo para destruir a vida daquela pessoa. Pelo contrário, você tem que agradecer, orar a Deus e dizer: Deus, eu sei que aquela pessoa me tem como inimigo, mas eu não tenho ela como inimigo. E Deus conhece, amado, Ele sabe a oração sincera e conhece o coração de cada pessoa. Amém? Então, tenha este cuidado ao ler, preste atenção, faça a análise sintática do texto, veja quem é o verbo, veja para onde está indo, para quem está sendo direcionado, para que você não se perca, como muitos fazem aí, né? Com palavras bonitas, aplicando algo que não pertence a vocês. Graças a Deus. Ainda no livro de Isaías, agora no capítulo 29, volta aí, Isaías capítulo 29, no versículo 13. Amém, amados? Isaías 29, 13. Olha só, uma verdade que sempre batemos nessa tecla, estamos sempre falando a esse respeito. Olha o que diz o Senhor. Ele diz: o Senhor diz, este povo honra-me com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Tá vendo, amados? O que eu acabei de dizer para você. As pessoas que vão hoje a esses templos religiosos, eles já sabem de cor o que vão ouvir. Olha, semana que vem culto disso, semana que vem culto daquilo, semana que vem aula dominical, isso, olha, vamos ter a Santa Ceia, entre aspas, que já cansei de dizer isso para vocês, que não existe Santa Ceia. O que foi feito ali com Jesus e seus discípulos foi Páscoa. Mas o ser humano é tão cabeça dura, amado, que diz assim: se eu não apresentar o suco de uva e o pão a Deus, para que Deus abra ali as portas, se eu perder uma Santa Ceia, eu perdi tudo, amado. Apoio você está perdendo desde já, porque você está fazendo o quê? As coisas erradas. Não é para que você beba suco e coma pão. Porque não sabeis que vós és o corpo de Cristo? Amém? E o suco de uva nunca foi o sangue de Cristo. E os discípulos de Jesus não beberam o sangue de Jesus. Amados, essa cabeça de vocês tem o que dentro, pelo amor de Deus? Eu já participei, como eu disse a vocês, até antes, quando nós, assim que começamos o ministério, não se chamava Ministério Nova Sião. O ministério que a gente tínhamos antes, na lei, antes de conhecer a graça, era o quê? Levitas de Sião. Olha só, amados. Mas nós não pertencemos à lei. Nós somos a Nova Jerusalém. Nós somos a Sião do Senhor. Amém? Então, as pessoas, amados, ficam nessa onda aí de ensinamentos de homens, comendo do que eles dão para que vocês se alimentem. Mas a palavra que é bom, Deus me livre. Não é verdade? Por quê? Doutrinas feitas por homens. Que você não pode cortar o cabelo, que você não pode fazer a sobrancelha, o homem não pode andar de bermuda nem de camiseta, tem que ser de calça. Essa é a doutrina do homem. Então, amado, se você quer viver igual a um israelita ou um judeu daquela época, você tem que se vestir como eles. Um dos mandamentos, né, que está na lei, que eu acredito que aqui ninguém no Brasil faça isso, dos que se titulam aí pastor, né, que pastor também é um dom, não é título. O que é que acontece? Eles não fazem a circuncisão.
Pergunte a qualquer um desses pastores que tem aqui em Sobradinho e pergunte se eles já fizeram a circuncisão ou pretendem fazer. Não faz, amado, mas querem receber de vocês, aplicam a lei em vocês e querem tirar proveito dessa situação. Por quê? Porque quando você pode contribuir, você é amigo. Quando você não pode contribuir, ninguém te dá atenção, ninguém faz nada por você, todo mundo para você é inimigo. E é desse jeito, amado. Olha, nós estamos chegando aí próximos ao Natal, mas você vê os movimentos que esse povo faz, é só quando chega às 4 festas do ano. Amado, quando a gente quer fazer caridade, não tem hora, não tem local, não tem dia exato. Se você pode ajudar alguém, ajude o quanto antes. Não fica aí esperando chegar o Natal. Olha, nós vamos se reunir aqui um grupo, nós somos um grupo grande, vamos se reunir e nós vamos distribuir cesta básica no Natal para as famílias carentes. Quer dizer que aquela pessoa só precisa comer no Natal? Ah, mas é o Natal sem fome deles? Sim, meu amigo. Será que as pessoas só sentem fome no Natal? Eu sou totalmente contra essas ações, esses movimentos que acontecem nessas festas. Amado, tem gente precisando agora, nesse momento. Você que pode ajudar, procura uma família carente. Você que é aí acostumado, como você diz, tirar o 10% do seu salário, que você diz que é de papai, que vai para a conta do céu, que não vai chegar na conta de Deus nunca, só no bolso do pastor presidente e outros. Amém? Que fazem parte desse grupo. Então ajude, amado. Sempre digo aqui aos novos convertidos, aos irmãos que nos assistem, aqueles que vêm nos frequentar, visitar, eu digo, irmão, deixa uma oferta aqui. Eu digo, amado, não faça isso. Ajude uma pessoa. Irmão José, vim trazer aqui meu dízimo. Ajude uma pessoa. Não precisa você trazer 10% do que é seu para mim. Porque amanhã, amado, quem vai crescer sou eu e você só vai diminuir. Você pode olhar para qualquer ministério que você vê aqui em Sobradinho que trabalha com dízimo e oferta, só quem cresce é um. Quantas vezes você viu irmãos aí devendo aluguel, devendo isso, devendo aquilo? Quantas vezes você viu um ministério desse pagar uma água, energia? E muitos vão fazer daqui para frente porque a gente está falando, está denunciando. Porque tem muitos que ficam com medo. Porque meu pastor isso. Que meu pastor, seu pastor é um homem comum, igual a mim e qualquer outro. Deixa eu só te dizer, nesse mundo a qual nós vivemos, não tem homem com uma unção maior do que a sua. Não tem homem de Deus mais do que você ou mais do que eu. Não tem ninguém com uma unção a mais, um grau a mais que você. Não existe, amado. Não existe. Eu lhe digo uma coisa, abra sua mente e preste atenção no que eu vou te dizer. Uma vez abençoado por Deus, abençoado para sempre. Amém? Não existe essa que eu sou mais homem de Deus do que você. Não existe, amado. Amém? Da mesma forma que Deus olha para mim, Ele olha para você. Quem criou esse negócio de homem de Deus mais que o outro foi o próprio homem. Não, meu pastor é um homem ungido de Deus, ninguém toca. Amado, pois eu digo para você, se o seu pastor tocar em mim, eu sinto muito, ele vai tomar também do mesmo jeito. Amado. Dou umas bibliadas nele, meto uma palavra de salvação na vida dele, deixo ele abençoado, avivado na fé, esperto, abrir os olhos. Não precisa agredir com pancadas, não, amado. Vai na palavra. E outra, não tem precisão de você discutir a palavra de Deus com ninguém, que a palavra de Deus não é para discussão, amado. A palavra de Deus é para ser dirigida e mostrada as verdades do Evangelho, não para ser discutida. Porque eu acho que devia ser assim. Porque eu acho que devia ser assado. Você não tem que achar nada, você só tem que falar a verdade. Amém? Concorda comigo? Então, Mateus, vai lá no livro de Mateus. Que coisa maravilhosa estar falando com vocês, não é bom? A gente aprender de Jesus. Mateus, capítulo 15, no versículo 8,
e 9. Amém? O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não. É isso mesmo? Deixa eu ver. Mateus capítulo 15. Vamos aqui para a gente. Vamos lá. Mateus capítulo 15, no versículo 8. Pronto. Agora tá certo. Leia comigo, por favor. Deus disse: Este povo, com a sua boca, diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Tá vendo? É o que acontece no sistema religioso. Eles dizem que amam a Deus, eles dizem que buscam, que faz o melhor para Deus, só que da boca para fora. Mas as suas práticas o nega, como eu falei, com campanha, com dízimo, com Santa Ceia dos Homens, com círculos de oração, com escolinha bíblica dominical, com subida de monte, com jejum, com todos esses tipos de coisa que te falei, e eu digo a você, não vai mudar em nada. Quem tem que mudar, amado, é a sua mente, é o seu pensamento a respeito das coisas de Deus. Não é o que os outros te dão para fazer. Amém? Tem muitos por aí que botam você para fazer uma campanha, um propósito, botam você para jejuar, fazer as 7 semanas de Daniel aí e outro jejum que eles inventam aí, 7 mergulhos de Naamã, mas eles mesmos que é bom não fazem. Tá vendo, amado? Então, esse cuidado que você tem que ter para que você não seja enganado, para que você não seja apanhado. Amém? Versículo 9. E a adoração destes povos é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Olha só, amado. E não é verdade o que falei para você no começo da live? Doutrinas, né? Criadas por homens, mandamentos criados por homens como se fossem mandamentos de Deus. E qual é o mandamento de Deus? Qual é o maior mandamento? De 312 mandamentos, de 300 não, minto, 613 mandamentos. Qual é o maior deles? Porque quem viver pela lei, amado, tem que cumprir todos esses mandamentos. Mas Deus é tão maravilhoso que ele diz assim: se você tiver o amor, se você conseguir amar, você consegue cumprir todos os outros mandamentos. E aí onde está, amado? Aí onde está a dificuldade de muitos, é amar. O amor acabou. Para muitos, né? Tem muitos, não são poucos. O amor está defasado para eles. Não existe mais amor, não existe mais esperança. A única maneira que o ser humano encontrou hoje é de tirar a vida do outro, é de aniquilar, fazer com que aquela pessoa suma da face da terra, mas não vai sair da sua mente nunca, jamais. Tá vendo como é as coisas? Então, amado, você tem que ter esse cuidado, esse discernimento. Não vá por doutrina de homens. Ah, porque a igreja tal é mais rígida do que a igreja B. Ah, porque a igreja C é mais rígida do que a igreja D. Amado, não existe. A única igreja genuína, pura, limpa, é você, que é morada do Espírito Santo de Deus, onde ele habita. Amado, Deus olha para mim, para você, ele não vê as minhas falhas, porque ele vê em mim um espírito dele, do filho dele aperfeiçoado. Temos fraqueza, temos falhas sim na carne, mas o seu espírito é puro, não há pecado no seu espírito. Amém? Então, continuando, segunda aos Coríntios, por favor. Segunda aos Coríntios, capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 13. Nós vamos ler até o 18. Amém?
Olha só o que ele diz. E realmente nós não fazemos isso. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Tá vendo, amado? Escondia o rosto. Por quê? Porque aquela glória da primeira casa estava prestes a desvanecer, a ser destituída. Por quê? Porque o Criador estava chegando. O Cristo que ressuscitou estava próximo à terra. Ao versículo 14. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E este véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Quando você realmente é encontrado por Jesus. No sistema religioso, eles dizem assim: você tem que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amado, quem nos aceitou foi Cristo. Ele sim nos aceitou, nos encorajou, nos deu a predestinação, já nascemos predestinados, abençoado com todas as sortes de bênção. Não precisamos ser abençoados, nós já somos. Amém? Quando você for abençoar alguém, diga assim para ele: já és abençoado. Abença meu tio, tu já és abençoado com todas as sortes de bênção. Receba, simplesmente receba. Você agora não é mais herdeiro de Cristo, você é proprietário das bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Continuando, versículo 15. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Está vendo? Quando Cristo o acolheu, o recebeu, ali que ele realmente aceitou que aquelas leis a qual ele recebera estava agora deixando de ter a sua durabilidade para dar lugar a um mandamento, né, maior, perfeito e de maior excelência, que era o da graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 18. 17, que diga: aqui a palavra Senhor, que quer dizer o Espírito, e onde o Espírito de Deus está, aí também está a liberdade. Está vendo? Onde o Espírito de Deus está, aí também está a liberdade. Versículo 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Tá vendo, amado? Quando a glória de Deus vai se identificando com a gente, vamos aprendendo mais de Deus. Vamos cada dia mais nos aproximando do Senhor. Quando você realmente tem ali uma convicção que só Deus é o único, é ali a certeza que Ele pode fazer tudo em tua vida, então você fica tranquilo, livre, leve, solto, sem temor de mal algum. Amém? E agora, para a gente encerrar, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, no versículo 14. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quem não encontrou, vai aprender do mesmo jeito. Amém? Ele diz: então, não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados
por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Tá vendo, amado? Quando eu digo a você que quando você faz uma campanha, quando você faz um propósito, e agora inventaram um tal de uma fogueira santa, né? Que o povo, tudo quanto é de bens, eles levam para esse tal deste ritual aí de, olha, eu não sei nem dizer, mas vou lhe dizer, é uma prática enganosa. É só para tomar o que é teu e você não vai ter de volta, como eles dizem, dobrado. Ah, você vai ter em dobro porque Deus vai te restituir o que você está doando. Não vai, amado. Amém? O homem é abençoado por Deus, não é dessa forma. O homem nesta terra ele tem que viver do seu suor, do seu trabalho, e não através de doações dos outros, dos irmãos. Se você vive dessa forma, corra, saia disso aí, porque é um engano e você vai se dar muito mal. Amém? E para a gente encerrar, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Já vamos encerrar, para você ir para sua casa aí, cheio da graça de Deus. São precisamente 20 horas e 8 minutos. Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17. Vamos lá? Quem encontrou, diga amém. Eu sei que as pessoas ficam, chateadas quando vai terminando a live, mas é assim, amado. Em breve nós vamos nos ver de novo. E sábado vai ter de novo, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Amém? Continuando, vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Olha só o que te falei. E é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverás aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Tá vendo, amado? E o que eu falei para você que não é a gente que aceita Jesus, e sim Jesus que nos aceita. Por que é que nós vemos muitas pessoas aí se divertindo de tudo quanto é maneira, e as pessoas ali orando, vamos levar a foto dessa pessoa para a igreja, para o culto de libertação, vamos levar para isso, Amado, você pode levar para onde você quiser. Se Deus não aceitar aquela pessoa, pode estar na certeza que não tem oração, não tem campanha, não tem propósito, não tem pedido de homem nenhum neste mundo que faça uma pessoa mudar de opinião sem que Deus o aceite. Tá vendo como é as coisas? Ele diz, olha só, vou ler para você de novo. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Como é que Deus nos aceita? De que maneira? Ele diz, sabe qual é a maneira? É por meio da fé. Do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então, amado, não coma esse reggae das pessoas, dizer para você que Deus esqueceu de você, que você tem que aceitar a Jesus, que você tem que se reconciliar com Deus. Amado, não tem como. Você já é reconciliado com Deus. Você não consegue se afastar de Deus. Você não consegue deixar Jesus um só momento. Tá vendo como é as coisas? É Deus, se Ele te aceitou, amado, pode estar na certeza que quem tem que mudar são as suas práticas, porque você já aceita por Deus e é por meio da sua fé. Não é como você quer, não é como você pensa. Amém? Versículo eu li o 17 para vocês. Vou ler o 16. Leia comigo. E não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem,
Primeiro os judeus e também os não judeus. Tá vendo? Mas isso é pelo quê? Pelo meio da fé. Por meio de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível amar a Deus ou amar alguém. Que as pessoas dizem, eu amo meu Deus. Não tem quem faça deixar meu Deus. E diz com seu irmão, eu te odeio. Se eu pudesse, eu matava. Aí Jesus olha para você e diz, hipócrita, os teus lábios proferiu bênçãos, disse que me ama e odeia o teu próximo, conspira até contra a vida do teu próximo. Tá vendo como é as coisas, amado? Ele diz, aparta-te de mim, que pois tu não tem parte comigo. Porque aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, este é mentiroso. Tá vendo, amado? Então não seja um mentiroso, não seja uma pessoa falsa, uma pessoa covarde. Seja quem você é. Amém? Um filho de Deus. Filho do Deus vivo. Amém? Fiquem todos em paz. Recebam aí o abraço, o carinho do seu irmão José, de todo o Ministério Nova Sião. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E daqui para frente, amado, abra os olhos. Faça uma análise sintática do texto. Descubra as pessoas, o verbo, onde é que está o verbo. Quem que predomina a fala. Amém? E assim você vai aprender a classificar as coisas, a respeitar o tempo, a respeitar a época, a respeitar o texto. Amém? Graças a Deus. Amém aí, graça e paz para Josineide, para Joseane e mais uma vez Micaele. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Sejam todos mais do que vencedores, pois que vocês já são em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana cheia de paz, de amor, de graça e felicidade na vida de cada um de vocês. Amém e graças a Deus.